Capítulo 25 e último do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Vou fazer do meu jeito ou então não faço de jeito nenhum. Mentalidade de deserto. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, que não preparou seu coração para conhecer a Deus e cujo espírito não foi firme nem fiel a Deus. Salmo 78, 7 e 8. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos de deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Clamavam a Deus para tirá-los do problema quando se metiam em confusão. Eles até mesmo respondiam às suas instruções com obediência, até que as coisas melhorassem. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos nossa vida fazendo a mesma coisa. Suponho que alguns de nós somos simplesmente, por natureza, um pouco mais teimosos e rebeldes do que os outros. E então, claro, devemos refletir sobre nossas raízes e como começamos nossa vida, porque isso nos afeta. Nasci com uma personalidade forte e provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito. A despeito de tudo, mas os anos que passei sendo abusada e controlada, somados a uma personalidade já forte, combinaram-se para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve de tratar essa atitude errada antes que Ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em Suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Descrevo teimoso como obstinado, difícil de tratar ou trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas, como disse neste livro, eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta e escrupulosa ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer a dele. É vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Não é suficiente atingir um platô e pensar: cheguei tão longe quanto queria. Devemos ser obedientes em tudo, sem reter nada, nem manter quaisquer portas em nossas vidas fechadas ao Senhor. Nós todos temos essas áreas, certas em persistirmos tanto quanto possível, mas exorto-o a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5, 6. Deus quer obediência, não sacrifício. Porém Samuel disse ao rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, imagens domésticas de boa sorte. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. 1 Samuel 15, 22, 23. Um exame da vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Certa vez, quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que havia sido instruído a fazer,
A resposta de Saul foi: eu achei que. Ele, então, continuou expressando sua ideia de que, como ele pensava, que as coisas deveriam ser feitas. 1 Samuel 10, 6, 8, 13, 8, 14. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência e não sacrifício. Frequentemente, não queremos fazer o que Deus pede e então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixam de reinar como reis na vida? Romanos 5,17 e Apocalipse 1,6, por causa da sua teimosia e rebeldia. A introdução ao livro de Eclesiastes na Bíblia Amplificada diz isto: o propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que, em última análise, a vida é sem sentido sem o respeito, a reverência apropriada a Deus. Devemos nos lembrar de que, sem obediência, não há respeito e reverência apropriado. A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. Isso geralmente é culpa dos pais, porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem. Se Salomão tinha tanta sabedoria, como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida? A resposta é simples: é possível ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas sempre a usamos? Jesus foi feito para nós sabedoria de Deus, mas sempre usamos a sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer as suas próprias coisas. Ele passou a sua vida tentando primeiro uma coisa e depois outra. Ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pode comprar, o melhor de cada prazer do mundo. E, entretanto, isto é o que ele disse na conclusão do seu livro: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: tome a Deus, reverencie-o e preste-lhe culto, sabendo que Ele é. Guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, o propósito pleno e original da criação de Deus, o objeto da providência de Deus, a raiz do caráter, o fundamento de toda a felicidade, a adequação de todas as circunstâncias e condições desarmoniosa debaixo do sol. Eclesiastes 12, 13. Deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que entendo dessa passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a Ele. Todo o caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento de toda felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora de ordem será ajustada pela obediência. A obediência é obrigação total do homem. No que me diz respeito, essa é uma passagem admirável e eu o encorajo a continuar estudando-a.